Fala aí, galera, beleza? O assunto de hoje vai ser um pouco polêmico, mas a minha ideia não é botar mais polêmica, a minha ideia é acabar com a polêmica. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso ou se eu vou criar mais polêmica. O assunto de hoje é: vale a pena converter a geladeira para corrente contínua ou usar uma geladeira de corrente alternada com inversor? E aí, qual é a sua opinião? Eu participo de, sei lá, uns 40 e tantos grupos de Facebook sobre motorhome, né? Fora os que tem no WhatsApp. E o tempo todo alguém perguntou isso, gera aquela infinidade de comentários lá, cada um defendendo o seu. A primeira coisa que eu queria pedir para o pessoal que participa desses grupos, e cada um pode fazer o que quiser, mas o que eu acho assim, que seria razoável, se você tem alguma opinião, porque você tem experiência, você está na estrada há um tempão, você está acampando um tempão e você quer colocar a sua opinião, diga qual é a sua opinião. Só não diga que é assim porque é assim e é técnico, tá? Se você tem algum conhecimento técnico, algum embasamento técnico, aí você chega lá e coloca qual é o embasamento técnico que você tem. O problema é que as pessoas simplesmente chegam lá e cospem uma informação e querem dizer que aquilo é verdade e a dos outros está completamente errado e começa a criar briga. E galera, não é assim. Sabe por quê? A geladeira vale mais a pena ser 110, 220 ou 12 volts? Não tem uma resposta assim pronta. Tudo vai depender do perfil da pessoa de uso. Então, se a pessoa vai usar para um tipo de coisa, é melhor um tipo de geladeira. Se ela vai usar outro, é outro tipo de geladeira. Até o formato da geladeira depende do perfil. Por exemplo, eu vou filmar umas aqui, quer ver? Vamos fazer a pergunta agora com mais polêmica. Qual a melhor geladeira para motorhome? Uma igual a essa minha aqui, Duplex Quadrivolt. Ela é 110, 220, 12 volts e 24, Duplex, bonitona, tal. Qual é a melhor para motorhome? Essa daqui, que é só 12 volts, não sei, deve ter aí uns 20 litros, talvez. Essa daqui, que deve ter aí uns 80 litros, sei lá quantos litros tem essa daqui, e ela é só 12 volts também. Essa daqui, que é uma geladeira que ela é 12 volts e a gás, tá? E igual essa daqui também tem dela, que é 12 volts, que é 110 volts e a gás, tá? Essa daqui, que é só 12 volts, essa daqui deve ter, sei lá, uns 40 e tantos litros. Essa que eu tinha filmado aqui, acho que ela tem uns 100 e poucos litros. Essa daqui, que é 110 volts, deve ter uns 200 e poucos litros. E tem essa daqui, que é de 340 litros, que é 220 volts. E aí, qual dessas geladeiras que é a melhor para o motorhome? Cara, eu tenho todas essas aqui nesse galpão para testar. Já botei várias elas via inversor, via tomada, medir corrente, né, consumo e tal. E eu não tenho essa resposta para dar, galera, porque tudo depende do perfil de uso. Para que você vai usar essa geladeira? Então vou começar, por exemplo, a desmistificar um pouco isso. Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: para que você está fazendo o seu motorhome? Qual é o objetivo do seu motorhome? Você vai ficar morando nele? Você vai passar finais de semana ou férias nele? Você vai ficar sempre em camping? Você vai ficar sempre na rua? Você vai usar com gerador? Você vai usar com placa solar? Você vai usar... Como que você vai usar esse motorhome? Porque dependendo de como você for usar, é melhor uma geladeira ou outra. Não é se o motor é mais eficiente com um, com o outro e tal, ou autonomia, consumo, eu fiz assim, o meu deu certo, por isso tem que ser assim. Vamos parar com isso, galera. Toda vez que alguém te perguntar qual é o melhor tipo de geladeira para motorhome, você tem que primeiro perguntar qual é o seu perfil de uso. Aí as coisas começam a conversar, entendeu? Ah, Angie, mas eu botei uma geladeira 12 volts e só tive dor de cabeça. Queimou o motor um monte de vezes, a geladeira não gelava, eu botava sorvete no congelador, não congelava o sorvete, ficava melando o sorvete. Cara, assim, você deve ter procurado ou o motor mais barato, mais vagabundo que tem, ou você levou no cara que te cobrou 150 reais para instalar e o cara fez uma bosta de uma instalação, ou sei lá, algum problema tinha, tá? Porque eu tenho essa geladeira aqui, ó, ele é a Duplex, tá? Essa daqui é Duplex, 324 litros. E cara, ela congela minha cerveja. Se eu der mole, ela congela minha cerveja. Fica carne congelada ali, fica sorvete. Eu faço gelo, faço tudo ali com o motor
de geladeira 12 volts, que se eu não me engano é 35 bar, ou não sei se essa é de 60 bar, agora eu não lembro, mas é um motor dimensionado para o tamanho da geladeira. Você não quer ter uma geladeira de 400 litros e botar um motor de frigobar 12 volts nele, né? Você também tem que fazer, né, o dimensionamento correto. Então, assim, se o seu não deu certo, verifique por que não deu certo. Não criticar porque as pessoas estão fazendo 12 volts, né? Mas então vamos falar de perfil de uso, né? Que é o que é importante no final. Vamos lá. Se você é uma pessoa que você vai pegar seu carro e vai, sei lá, sair da sua casa com a geladeira desligada, né, para ir para um camping direto, você vai saindo para chegar no mesmo dia no camping, vai chegar lá, ligar sua geladeira na tomada, botar suas coisas para gelar. Você não precisa de uma geladeira 12 volts, né? Você precisa de uma geladeira 220 ou 110, né? Você é um cara que vai viajar, mas você quer durante a viagem levar a geladeira ligada. O que você vai fazer? Você vai botar um inversor ligado no alternador do carro, e aí você liga essa sua geladeira no alternador, né, nesse inversor, e você vai viajar com ela ligado, para quando você chegar no camping, no mesmo dia ali, pá, ligar na tomada. Você não precisa de geladeira 12 volts, né? Você vai, de repente, no máximo, pernoitar uma noite num posto de gasolina e tal, para no dia seguinte seguir viagem. Você tem duas opções. Essa que você viaja com a geladeira, né, ligada, e aí quando você chegou para pernoitar, você desliga a geladeira, né, ela vai passar a noite toda descongelando, vamos dizer, que se tiver fechadinha, ninguém abrir, ela nem estraga as coisas, né, ela só de repente vai gerar água ali, que você vai ter que botar um dreno. Ou você coloca duas baterias de carro mesmo no seu veículo, né? Então, se é uma Kombi, por exemplo, você bota duas baterias. Na Kombi cabe ali atrás mais uma bateria de carro dessa normal. Se é uma vanzinha dessa daqui, você bota mais uma bateria de carro, que aí você vai ter mais bateria para manter a geladeira ligada à noite. Pelo menos ali uma noite ela vai aguentar, né? Você desliga o carro ali, vamos dizer, 6 horas assim, e aí 6 horas da manhã você liga o carro e vai embora, né? Não vai detonar assim, acabou, de manhã você não liga o carro. O que você pode até fazer, colocar uma chavinha ali, para na hora de dormir você isolar as duas baterias, para que a bateria dê a partida, e aí depois você junta as duas baterias, para ela começar a carregar, né, a que ficou na geladeira, e você segue viagem. Para isso você também não precisa ligar a geladeira em 12 volts, né? Agora, Anjinho, eu quero ter liberdade de passar 4, 5 dias sem uma tomada. Aí, meu amigo, a gente começa a falar de eficiência energética, tá? Se você tem uma van, se você tem uma Kombi, uma vanzinha daquela ali, ou um trailer daqueles lá, que você tem limitação no teto para botar a placa solar, esquece. Você tem que ter uma geladeira 12 volts ou 24 volts. Por quê? Senão você vai ter que ter muita bateria, mas muita bateria, muita placa solar, que numa van e numa Kombi não cabe. No ônibus, no micro-ônibus talvez, mas no ônibus, beleza, você bota um monte de bateria, só que você vai investir tanto em bateria e tanto em placa solar, que aí vale a pena você botar um motor 12 volts, isso é muito mais barato, e você vai ter mais autonomia de energia, né? Porque a eficiência energética de um motor 12 volts, para usar em 12 volts, é muito melhor, né? O que você tem que evitar são aquelas várias conversões. Você tem, sei lá, sua bateria convertendo para 110 ou para 220, né? Com um inversor. Isso gasta muita energia. Essas conversões de energia gastam muito. Então, tudo que você puder evitar de transformar a energia, de mudar a tensão e tipo de corrente contínua para alternado, você vai sair ganhando. Então, assim, se você tem esse tipo de perfil de uso, que você vai querer ser independente de tomada, eu vou te dizer assim, não tem muito jeito não, cara. Investe no motor 12 volts, porque você não vai ter espaço de placa, de bateria, o investimento vai ser muito... Por mais que você tenha um ônibus de 400 metros, tem um bitrem daqueles que roda lá em São Paulo, vai botar um monte de placa solar em cima, beleza, você vai ter autonomia de energia, mas quanto que você gastou de dinheiro por causa da geladeira que você não quis converter, entendeu? Então, assim, tem que fazer conta. Aqui eu tenho alguns motores de geladeira para te dar um exemplo, né? Porque a outra coisa que eu me pergunto é o seguinte:
Anjinho, comprei uma geladeira zerinho, uma geladeira nova, ainda nem botei para funcionar. Comprei para o motorhome. Mudo para 12 volts? Aí eu acho que você fez uma coisa errada. Eu acho que se você vai comprar uma geladeira para o seu motorhome e o seu perfil de uso é ter autonomia porque você não quer tomada, você deveria já comprar uma geladeira 12 volts e não comprar uma geladeira normal e converter para 12 volts. Existem várias geladeiras de vários tamanhos 12 volts. Já vem de fábrica 12 volts. O cara te dá garantia com 12 volts. Porque olha só, um motor de geladeira desses bons, tá? Um bom, não é um vagabundo não. Não é aquele chinês, nem uma marca que tem no Brasil, que eu não vou citar nome, que todo mundo fala que dá defeito em 1 segundo. Um bom nacional com garantia custa ali em torno de R$ 1.300, R$ 1.400 instalado. Ele deve estar ali em torno de R$ 1.100, que é o compressor e o módulozinho que tem, tá? É o motor da geladeira com o módulozinho. Os dois juntos estão em torno de R$ 1.100. E o cara vai te cobrar ali mais uns R$ 300 para instalar. Ah, gente, tem um cara aqui na minha cidade que cobra R$ 150. Ótimo, o cara está prostituindo a profissão dele. Ou então ele está fazendo besteira na instalação, porque não é barato, tá, cara? Porque demora, você tem que fazer vácuo, aí fica um tempão fazendo vácuo, aí você tem que ver se está vazando, aí depois você tem que botar, acho que nitrogênio, tipo, primeiro você tem que botar o nitrogênio para limpar a linha, aí depois você vai lá, bota vácuo para tirar tudo, depois você tem que botar o gás correto, e a galera vai no peso mais ou menos assim, eu sei que demora uns 5 minutos de gás, não galera, é pesar na balança de precisão. Se esse cara fizesse de cobrar R$ 150, o cara prostituiu a profissão dele. Se o cara te cobrar uns R$ 300, é na média do que o pessoal está fazendo aí, tá? E aí assim, você perguntar assim, Anjinho, se eu te pagar R$ 300, você instala? Assim, eu sei instalar. A gente tem ferramenta aqui, tem tudo, uma empresa de refrigeração também. Além de construir motorhome, aqui é uma empresa de refrigeração, né? Eles fazem? Fazem, mas eles não vão querer fazer por R$ 300. Por quê? Porque você vai e compra um motor Xing Ling. Ou você compra um motor pelo Mercado Livre que você não sabe a procedência, não sabe se o motor veio de cabeça para baixo, você não sabe como que está aquele motor. Aí você instala, faz a instalação bonitinha, perfeitinha, seguindo todas as normas, todas as boas práticas, e aí o motor depois de um mês queima. E aí, os R$ 300 que teriam te cobrado já virou prejuízo pro cara, né? E quando você não pega um bom motor e tal, ele dá problema. Então assim, eu acho que se você conhece alguém que forneça o motor e também faça a instalação, como o Flávio Bolini faz aqui no estado do Rio, aqui em Campo Grande, eu indico todos os clientes, aqui a gente instala, tá? Mas quando chegam aqui, eu mando tudo para ele lá. Por quê? Porque ele já é representante do motor da Geobox, por exemplo, e ele instala. Então ele tem garantia do motor e garantia da instalação. Aí é excelente, entendeu? E ele vai te cobrar um preço justo. Mas assim, se você perguntar para mim se eu faço, não. Porque eu não vou ter lá como brigar com o fabricante do motor que eu instalei errado, o motor que veio errado, vai ficar aquela briga, eu vou ter que pagar um motor novo para o cliente, tomei prejuízo. Então assim, esse é o problema de instalar do motor 12 volts. Se for com, por exemplo, com um representante que já entrega instalado, como é o caso do Flávio Bolini, beleza. Eu acho perfeito você fazer. Principalmente se você já tem uma geladeira, que aí eu estava mostrando os motores aqui, ó. Uma geladeira lá na sua casa que tem uma panela de pressão aqui no lugar do motor, que nem esse troço aqui. Esse daqui deve ser aquele motor que quando a geladeira parte, meu irmão, a luz deve ficar tristinha assim, aí beleza, depois ela até reacende. Você tem uma geladeira com motor desse daqui, ou com motor que já é até mais novinho assim, mas já está todo estoporado, aí eu sugiro você trocar o motor da geladeira para 12 volts, tá? Agora, comprar uma geladeira 0 km e mudar para 12 volts, eu acho que você já deveria ter comprado a geladeira de 12 volts. Ah, Gi, mas é muito mais caro. Galera, mas já vem com garantia, já vem instalado, a luzinha já vem em 12 volts, vem com o termostato todo direitinho, vem com garantia. Então eu acho que é nesse nível, entendeu? Se você tem uma geladeira que é beleza, uma geladeira mais antiga e você só quer mudar o motor para reaproveitar ela, beleza, vale a pena. Esse daqui, por exemplo, é um motor de 110 volts e esse daqui é um motor de 12 volts. Ele é bem menorzinho, ele é bem mais simples,
Ele é muito mais... A construção dele torna ele muito mais eficiente do que esse motor aqui. E eles são da mesma capacidade, tá? Os dois são de 35 bar. Se você pegar esse pistãozinho aqui, que é o que comprime o ar, ó, eles são exatamente iguaizinhos. Eles têm a mesma capacidade de refrigerar, tá? É pro mesmo tamanho de geladeira. Esse daqui gasta muito menos energia do que se eu colocar esse motor aqui com o inversor para tocar ele em 12 volts. Esse daqui é 110, né? Mesmo que fosse 220, ele ia gastar muito mais junto do inversor do que esse daqui. Então vale a pena, se você vai ter um motorhome e você quer autonomia, vale a pena você colocar um motor desse daqui, que é muito mais eficiente para isso, né? A gente tem vários motores aqui que de vez em quando a gente corta eles no meio para ver como que é e tal, testar a eficiência, estudar os motores e tal. A gente é meio maluco com esse tipo de coisa aqui. Anjinho, e qual marca de geladeira que você sugere 12 volts? Eu uso essa daqui, que é da Vulcan Solar. É uma geladeira quadrivolt, ela fica no 12 volts. Se eu chegar no lugar e ligar na tomada, eu não preciso nem saber se a tomada é 110 ou 220, eu não estou nem aí, ela assume o 110 ou 220. Se faltar luz, sair da tomada, qualquer coisa assim, ela automaticamente volta para os 12 volts e ela nem desliga, ela fica lá amarradona. Eu achei essa geladeira aqui excelente. Tem vídeos aí no meu canal sobre ela, como que eu instalei, mostrando todas as especificações dela. Vou tentar botar aí na descrição, naquelezinho que fica em algum lugar por aí, que eu não sei se é aqui, sei lá. Vou botar em algum lugar aí para vocês verem essa geladeira aqui. Essa é a que eu uso, tá? E tá aprovada, já tá aí há 2 anos ligada, praticamente 24 horas por dia, e não me dá dor de cabeça. Tem gente que prefere essas pequenininhas assim, né? Elas são bem econômicas, não gastam nada de energia, a tampa dela abre, né? E ela ocupa menos espaço, você consegue colocar ela dentro do móvelzinho assim na parte de cima e abrir, né? E usar a parte de baixo do móvel para outras coisas. Tem gente que prefere essa, principalmente quando você está numa combinha assim que não tem muito espaço e tal. Essa geladeira aqui é uma excelente opção. Aí tem marcas como Vaeco, Dometic, Resfriar, tem várias marcas, não vou saber te dizer aqui qual que vale a pena em relação ao custo-benefício. Mas se você for no canal do Elcio, Hilux Expedition, pode entrar lá no canal do Elcio, Hilux Expedition, vai ter lá um comparativo de todas essas geladeiras aí. Tem esses modelos de geladeira aqui, que é feito para caminhão, né, que o pessoal está usando muito em motorhome também. O legal dela é que ela já tem umas travas, está meio escura aqui, mas ela já tem umas travas. Tem vários modelos dessa daqui, feita para caminhoneiro, que pô, tá aprovado pelos caminhoneiros aí, aguenta ficar trepidando na estrada e tudo. Essa daí é uma opção também da Resfriar. E frigobar, Anjinho, o que você sugere? Essa Vulcan Solar, que fabrica a minha, tem também frigobar, já 12 volts, quadrivolt, tem do jeito que você quiser, como frigobar também, tá? Agora, se você for comprar no Mercado Livre um frigobar com defeito, na intenção de botar um motor, economizar, o melhor frigobar que eu conheço, é muito difícil de encontrar, mas eu acho ele muito perfeito. Ele é pequenininho assim, é um da Philco, que ele é duplex, ele tem a frente toda de inox e ele é todo preto, de plástico preto, com a frente de inox. Ele é muito bonitinho, ele é duplex, cabe muita coisa dentro dele, e é perfeito para quem tem uma van curta, uma Kombi e tal. É um frigobar da Philco duplex de aço inox, com a porta de inox. Procura no Mercado Livre, existem poucos para vender. Um cliente meu conseguiu um desse. O Fanar aqui tem um desse que está lá no Flávio, convertendo para 12 volts. E esse daí para mim é o mais perfeito de todos, para frigobar, né? Agora, você vai comprar um frigobar para converter em 12 volts, já compra um 12 volts, tá? Então, galera, para encerrar esse vídeo, assim, vou fazer de novo aquele pedido. Se você não é aquela pessoa que já está morando no motorhome há um tempão, que já testou 2, 3, 4 tipos de geladeira, que tem informação técnica, trabalha com refrigeração e tal, não chega lá nos grupos WhatsApp, nos grupos Facebook e fala o que você ouviu falar e tenta defender aquela ideia que nem é sua, com unhas e dentes, porque você quer defender uma ideia. Ajuda pouco, né? Agora, se você tem muita experiência, já está na estrada há um tempão, você trabalha com refrigeração, já testou 2, 3, 4 tipos de modelo de geladeira e tal, sempre é muito legal ouvir a experiência de cada um, né? Agora, diz que é a sua opinião, não diz o que é verdade e o que não é verdade, né? Porque a gente nem sempre é dono da verdade. Então, esse é um pedido. E
concluindo o que eu quis dizer no vídeo, vale a pena botar a geladeira para corrente contínua ou mantém a geladeira em corrente alternada? Vale a pena geladeira 12 volts ou 110, 220? Vamos resumir assim. De novo, a resposta é: depende do seu perfil de uso. Você precisa de autonomia ou você não precisa de autonomia? Essa é a resposta correta. Se você precisa que sua placa solar mantenha a sua geladeira ligada, você precisa sim transformar para 12 volts ou para 24 volts. Por que você precisa sim? Porque você vai precisar de muita placa solar e muita bateria, e o investimento de ter muita placa solar e muita bateria é muito mais alto do que converter a geladeira para 12 volts. A geladeira 12 volts bem instalada vai funcionar há muitos anos e ela gela bem, tá? Agora, você usa a geladeira somente no camping, somente estacionado, ligado na tomada e tal, você não precisa de uma geladeira 12 volts ou 24 volts, beleza? Anjinho, eu quero só em camping. Compra a geladeira 110 ou 220? Essa é a última pergunta do dia, que eu vou dar a minha opinião. Não é a resposta absoluta, verdadeiramente absoluta, é a minha opinião. Eu encontro normalmente em campings, que são lugares mais afastados dos centros urbanos, eu normalmente encontro muito mais 220 do que 110. Quando você está na região do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, a gente tem no Rio de Janeiro e São Paulo a opção 110 e 220. Então, às vezes você chega no campo, tem as duas opções. Então, hoje em dia, se eu fosse fazer o meu motorhome, eu escolheria os eletrodomésticos, tudo 220, tá? A outra coisa é o seguinte, que eu não falei, existe aquele transformador que é pesadinho e tal, esquenta e tal, para ficar transformando de 110 para 220. Ele é sempre uma opção, tá? Mas ele gasta muita energia, é pesado, gera calor, faz um chiadinho de noite, ele não é uma coisa agradável, né? E para o camping é pior isso, porque você está gastando mais energia. Ah, gente, mas aí o problema é do camping, né? Pois é, mas aí o cara te cobra R$50 na diária, você fica lá esbravejando, falando um monte de besteira, um monte de baboseira na internet, porque você tem que pagar só R$25, R$15, R$5, você quer pagar R$5 no camping, e aí ligar micro-ondas, chuveiro elétrico e tal, e ainda botar tudo no transformador, porque você botou tudo 110 e no camping é 220. Aí também, peraí, né? Então assim, o transformador é útil, eu tenho no meu carro, mas eu só uso quando preciso e é nunca. Porque hoje em dia, você para pensar, seu celular é bivolt, né? Quando você bota ele na tomadinha lá, ela é bivolt. Seu notebook é bivolt, as televisões são bivolt. A maioria das coisas são bivolt. O que não é bivolt? Um liquidificador, um micro-ondas. E quando o cara está usando a geladeira em 110 ou 220, ela também normalmente não é bivolt. A minha é quadrivolt, ela aceita 110, 220, mas normalmente não é assim. E aí, se a pessoa está escolhendo tudo agora para comprar, eu compraria 220, tá? E usaria o transformador só em último caso, beleza? Então não vou também mais ficar gerando polêmica, essa daí é minha opinião, não é verdade absoluta, essa daí é minha opinião. Se você não gostou, você pode me xingar aí nos comentários, não tem problema nenhum. E se você concorda comigo, também pode me dar um apoio lá, porque eu já sei que vai gerar muita polêmica, o pessoal vai brigar muito comigo. Valeu, galera. Eu vou fazer mais uns videozinhos assim, dando a minha opinião sobre esse tipo de assunto assim. Espero que vocês gostem. Um abraço.